Bem-vindos ao Saber Direito Responde. Durante a semana, abordamos crimes funcionais na matéria de direito penal, que são aqueles crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública. E hoje estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Contamos aqui no estúdio com 2 alunos, o Caetano, que é aluno de Direito, e a Ana Paula, que é aluna de Administração Pública. Além dos 2, nós também teremos perguntas que foram enviadas pela internet. Então vamos lá? Caetano? Olá, professora. Minha primeira pergunta é: o que é prevaricar? O crime de prevaricação, ele está previsto no artigo 319 do Código Penal. É um crime praticado pelo servidor público quando ele deixa de praticar ou retarda ato de ofício em razão de sentimento pessoal. Nós vimos isso na nossa terceira aula. O servidor público, por interesse pessoal, não é para que receba um benefício indevido, mas por interesse pessoal, ele deixa de praticar um ato de ofício ou retarda a prática de um ato de ofício. Nós até demos um exemplo. Por exemplo, um desafeto dele, ele servidor público, e no lugar de dar uma decisão, um parecer, um andamento em um processo ou de um ato administrativo desse cidadão, em razão de ser um desafeto do servidor público, ele deixa de fazê-lo em razão de um sentimento pessoal, por não gostar da pessoa. É crime e está previsto no artigo 319 do Código Penal. Vamos agora a uma pergunta pela internet. Meu nome é Gisele Lira, eu sou estudante de Direito do 3º semestre da Faculdade Forte do Distrito Federal. Professora, a minha pergunta é: se um servidor público inserir dados falsos em um sistema, isso é crime? É sim. A inserção de dados falsos no sistema, ela é denominada de peculato eletrônico. Está previsto no artigo 313-A do Código Penal. Agora, relembrando bem, o servidor que insere esses dados para que ele possa ser punido e responder pelo crime de inserção de dados falsos, também conhecido como peculato eletrônico, ele tem que ser o servidor que tinha competência para tanto. Ou seja, não basta apenas a característica de servidor público. É aquele servidor que tinha atribuição para a inserção de dados. E valendo-se desta atribuição, ele insere dados falsos. É crime tipificado no Código Penal. Vamos para a próxima, Ana Paula? Pois não. Se o servidor público de férias pratica um ato definido na lei de abuso de autoridade, é crime? Boa pergunta, Ana. Na realidade, o servidor, mesmo de férias ou licenciado, quando ele se vale da sua atribuição, quando ele se vale da sua função ou do seu cargo para praticar um crime contra a administração pública, não só definido na lei de abuso de autoridade, mas também definido nas outras leis especiais que nós vimos durante a semana e no próprio Código Penal, ele pratica crime, sim. Então, dando um exemplo, não só na lei de abuso. Então, se o servidor, mesmo de férias ou licenciado, solicita uma vantagem indevida de alguém para a prática de um ato, ele responderá por corrupção. Então, a resposta é sim, pratica sim. Porque o fato de estar de férias ou licenciado não retira a qualidade de servidor público. Lembrando, desde que ele se valha do cargo ou da função. Contudo, a lei de abuso de autoridade, ela veio claramente quanto a isso. Ela foi clara quanto a isso. O que, na realidade, era antes apenas uma interpretação, hoje é tipificado mesmo que esse servidor vai responder por crime, mesmo estando de férias ou licenciado. Vamos para mais uma pergunta na internet? Meu nome é Augusto Oliveira, estou no 7º semestre de Direito na Universidade de Brasília, do Distrito Federal. E, professora, eu tenho uma pergunta. Para ser considerado servidor público para efeitos penais, é preciso estar concursado? Essa pergunta, até nós falamos muito disso na primeira aula, né? Na nossa primeira aula do Saber Direito. Realmente,
a questão de definição de quem é servidor público para efeitos penais é muito mais ampla no direito penal do que no direito administrativo. A definição de servidor público, funcionário público, agente público no direito administrativo, ela se restringe a algum tipo de servidor. No direito penal, não. Ele não precisa estar concursado, ele não precisa ser remunerado, a atividade dele pode ser temporária, até mesmo são considerados servidores públicos por equiparação, de acordo com 327 do Código Penal, aqueles agentes que trabalham em entidades paraestatais, ou seja, entidades que dão suporte ao poder público. Então, não precisa estar concursado, não precisa ter cargo definitivo. Para efeitos penais, ele responde como servidor público. Inclusive, a Lei de Abuso de Autoridade 2019, com a entrada em vigor em 2020, ela deixa claro, ela traz um rol exemplificativo desses servidores públicos, incluindo todos os servidores públicos. Ela chega a ser até redundante, vai além do 327 do Código Penal, deixando claro, inclusive, que o agente político também é considerado servidor público para efeitos penais. Ela utiliza a expressão agente público de uma forma ampla. Então, para efeitos penais, não precisa estar concursado para que seja considerado servidor público e responda por crime funcional. Caetano? Professora, se o servidor público ele deixa de exigir a licitação quando deveria, ele responde pelo crime da lei de licitação e por prevaricação também? Nós temos algumas situações em que os crimes parecem similares, mas para a mesma conduta você não pode ter mais de um crime. Então, por mais que os crimes funcionais já sejam crimes especiais em relação aos crimes comuns do Código Penal, se há uma lei especial quanto aos crimes funcionais do Código Penal, prevalece a lei especial. Então, por exemplo, há uma conduta típica no Código Penal, mas vem uma lei especial dizendo que ocorre também aquela conduta no caso de licitação. Então, nesta hipótese, o servidor não responderá pelos dois crimes. Ele responderá apenas pelo crime da lei de licitação, que é deixar de exigir licitação quando deveria fazê-lo, e isso, na realidade, já englobaria o crime de prevaricação. Então, a resposta é não, ele vai responder apenas pelo crime da lei especial, que é a Lei 8666 de 93, que é o crime de não exigir licitação quando a lei assim determina. Vamos para mais uma pergunta da internet? Qual a diferença entre corrupção e concussão? Bom, em ambos os crimes há uma vantagem indevida. Contudo, o que difere a corrupção passiva, prevista no 317, e a concussão prevista no 316? Na concussão, o servidor exige uma vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer algo. Na corrupção passiva, ou ele solicita, ou ele recebe, ou ele aceita uma promessa. Então, o verbo aqui diferencia. A concussão é como se fosse uma espécie de extorsão no crime funcional. Ele exige, ele determina, ele diz, tem que me dar a vantagem devida. Na corrupção, não. Na corrupção, ele apenas solicita, ele pede, né, ou ele aceita o que lhe dão. Então, a diferença desses tipos penais é esta. A pena é a mesma, varia de 2 a 12 anos. E há um fator comum nesses dois tipos também. Nesses dois tipos penais, o servidor que exige concussão ou o servidor que solicita corrupção, ele não precisa estar investido no cargo público. Se ele pratica o crime antes da investidura, a pretexto da investidura do cargo público, ele também responde por um dos crimes, a depender se for exigência ou solicitação. Um outro ponto comum entre esses dois crimes também: não há necessidade do recebimento da vantagem devida.
Então, no caso da concussão, a simples exigência já caracteriza o crime. No caso da corrupção, a simples solicitação já caracteriza o crime, mesmo que o servidor nada receba. Então, o crime se consuma com o verbo, com a conduta, não é isso? Solicitar já virou corrupção. Exigir já virou uma concussão, desde que seja uma vantagem indevida. Vamos lá? Próxima pergunta. Se não há oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, a vítima pode fazer algo? Pode. Os crimes funcionais, tanto da lei de abuso de autoridade, quanto os do Código Penal, quanto todos esses nós estudamos esta semana, são crimes de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Houve a prática de um crime, houve, né, uma situação em que houve a prática de um crime, e o Ministério Público deve oferecer a denúncia, que é a primeira peça acusatória. Contudo, a lei de abuso de autoridade, você tem outras vítimas além do poder público, né? Por exemplo, um sujeito preso que foi vítima de uma violência para confessar, né? Ele também vai ser vítima deste crime. Então, a lei de abuso foi enfática quanto a isso. Nem precisava, porque o Código de Processo Penal já deixa claro. A lei de abuso disse, se porventura o Ministério Público não oferece a denúncia, a vítima tem o prazo de 6 meses para oferecer o que a gente chama de ação penal privada subsidiária da pública. O que é isso? Se a vítima, o MP nada fez, ela acha que nada vai fazer, ela entra com uma queixa, que é uma ação penal privada, o que não impede do Ministério Público aditar a queixa, participar ou até mesmo substituir a queixa pela ação penal. O MP não tem prazo que, caso ele não ofereça a denúncia dentro do prazo, não pode mais fazê-lo. A ação penal privada que vai ser oferecida através da queixa, ela tem prazo, tem 6 meses. Aí me pergunto, houve um crime no ano X, da lei de abuso de autoridade, a gente consegue identificar melhor as vítimas que não sejam poder público, né? Houve um crime, o MP ali, 4, 5 meses, não ofereceu a denúncia. Eu também não ofereci a queixa no prazo de 6 meses. Pode o MP, depois desse período, oferecer a denúncia? Pode. Nada impede dele fazê-lo. É que aqui a lei dá um outro elemento para que a vítima possa, na realidade, acessar, acionar o Poder Judiciário para ver aquela situação, né, aquela ação penal podendo ir adiante, né? Mas, de qualquer forma, ela continua penal subsidiária. Só pode ser feita se o Ministério Público não fizer. Certo? Mais uma pergunta pela internet? Professora, quando um particular pratica um crime contra a administração pública, juntamente com um servidor público, ele responde pelo mesmo crime do servidor público? Boa pergunta. O Código Penal adota o que nós chamamos de teoria monista. O que significa? Nós vimos isso na primeira aula. A teoria monista é aquela que, quando várias pessoas praticam um crime, todas vão responder por aquele crime. É a regra. Mas aí vem a pergunta. Eu sou um particular, ele é um servidor público e ele praticou um peculato furto, né? Entrou no órgão dele e subtraiu um bem se valendo da condição de servidor. E me chamou, como amigo dele, que sou particular, o servidor público me chamou para que eu o acompanhasse, para que eu fosse com ele. E eu fui. Então, na realidade, eu vou responder também por peculato. Aqui nós vamos ter a comunicação da condição de servidor público ao particular. Ana, sempre, nós vamos ter algumas exceções, como no caso da corrupção, né? Mas aqui, nesta hipótese, pela teoria monista, o particular, salvo se a lei excepcionar, vai responder pelo mesmo crime que o servidor público, mesmo não sendo servidor público. Agora, o particular entrou na administração pública sozinho e furtou, subtraiu. Aí é diferente.
Nós estamos falando aqui na hipótese dele estar em concurso com o servidor público. Vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com Saber Direito Responde. E vamos para mais uma pergunta. Caetano? Professora, todos os crimes ambientais praticados pelo servidor público exigem dolo? A maioria dos crimes funcionais, sejam ambientais ou não, a figura presente é do dolo. Realmente, a culpa, o crime culposo por negligência, imprudência ou imperícia é uma exceção nos crimes funcionais. Mas a lei de crime ambiental, ela traz sim a figura do crime ambiental quando o servidor público autoriza fora das regras legais. Nesta hipótese, ele pode responder na modalidade culposa. Vamos lembrar uma coisa, a pergunta do Caetano é interessante, que é bom nós lembrarmos algo. A modalidade culpa, ela depende de previsão quanto a isso. Por isso que os crimes, como regra, são crimes dolosos. Um exemplo que nós temos no Código Penal de um crime funcional culposo, que tem expressa previsão, é o peculato. Então, por exemplo, se a lei traz a corrupção, que exige o dolo, e se de uma forma negligente ele corrompeu, vai ser punido? Não, não vai ser. Porque a culpa, o crime culposo, depende de expressa previsão legal. Então, há sim crime ambiental culposo funcional. Funcional, culposo ambiental. Há sim, mas por expressa previsão da lei ambiental. Vamos para uma pergunta da internet? Há algum crime funcional que o servidor público aposentado pode cometer? Há sim. Como regra, não tem como, né? Existe uma diferença entre o servidor de férias, o licenciado e o aposentado. Porque o de férias ou licenciado, ele está prometendo algo de um cargo que ele ainda pertence, que ele ainda exerce. E o aposentado já não o faz mais. Mas a lei deixa claro que existe o crime de exercício antecipado ou prolongado do cargo público. Está lá no Código Penal. Então, numa hipótese em que o servidor foi aposentado compulsoriamente e ele, na realidade, se nega a deixar o cargo público, ele está fazendo um uso prolongado do cargo público. Nesta hipótese, ele irá responder pelo crime de exercício prolongado do cargo público. Então, mesmo em estando aposentado, ele se negou a sair do cargo público, se negou. E continuou lá, vai responder pelo crime de exercício prolongado. Ana Paula? Professora, o que diferencia peculato furto de peculato apropriação? O artigo 312 do Código Penal, ele vem trazendo o chamado peculato apropriação e o peculato desvio, o caput. O parágrafo 1º traz o peculato furto. Então, no peculato apropriação, o servidor público está na posse do bem e ele se apropria de algo que já está na posse dele e resolve ficar com aquele bem que já estava na posse. No peculato furto, ele não estava na posse do bem, ele subtrai um bem do qual ele não tinha posse e fica com ele. Né? Esse crime também, a gente tem esse crime como um crime comum, que é a apropriação indébita, né, e o furto, que são crimes diferentes. Então, a diferença aqui é a mesma. O único ponto é que, no caso do servidor, pressupõe, né, a característica de ser servidor, ele responde por peculato. Então, o peculato apropriação é um bem que ele já tem, se apropria e fica com ele. O peculato furto, ele não está... Né? O bem não está ali com ele, ele vai, entra na administração pública de manhã, furta, né, um determinado bem, computador que ele não detinha. Então, nessa hipótese, ele responde peculato furto. A pena é a mesma, é mais mesmo uma questão de propriedade técnica que todo crime deve ter.
Vamos para mais uma pergunta na internet? Vamos lá? Professor, todo servidor público comete um crime e perde seu cargo? O artigo 92 do Código Penal traz como consequência a perda de cargo público, mas não é automática. Então, a gente não pode dizer que todo servidor que comete um crime perde o cargo. Quando o crime é funcional e a pena é superior a 1 ano, ou seja, um crime praticado com abuso de poder ou crime contra a administração pública e a pena é superior a 1 ano, e em crimes comuns com pena superior a 4 anos, pode, não necessariamente, o juiz determinar a perda do cargo público desde que motive e justifique. O juiz tem que motivar a perda do cargo e justificar. Vamos um pouco mais além. A Lei de Abuso de Autoridade 2019, com a entrada em vigor em 2020, ela também traz a possibilidade do servidor público perder o cargo público. Contudo, ela diz, ele só vai perder o cargo público mediante sentença justificada e motivada, desde que ele seja reincidente específico. O que é reincidente específico? Desde que ele tenha praticado outro crime da Lei de Abuso de Autoridade. Então, se o servidor público praticou um crime da Lei de Abuso de Autoridade, ele nem pode ter a sentença de perda de cargo público. Contudo, se ele praticou novamente um crime da Lei de Abuso de Autoridade, o juiz pode motivadamente determinar a perda do cargo público. Então, nos crimes funcionais e nos crimes previstos no Código Penal, a perda do cargo público não é automática. Ela depende do preenchimento de alguns requisitos e depende de motivação e justificativa do magistrado. Contudo, nada impede que o servidor público perca o cargo público, nós falamos isso na nossa primeira aula, em razão de um processo administrativo disciplinar na administração pública. Então, ele está lá respondendo a uma ação penal e também pode estar respondendo a uma ação administrativa, um processo disciplinar, porque ele praticou uma infração também administrativa. Nós fizemos essa diferença, que a infração administrativa é diferente da infração penal. Então, pode ser que mesmo não sendo condenado na esfera penal, ele pode vir a ser demitido na esfera administrativa em razão da administração considerar aquilo uma infração administrativa. Mas também não será automático. Ele dependerá também de um processo administrativo com direito ao contraditório e a ampla defesa para se responder. Então, o que eu respondo é, o servidor que pratica um crime, ele perde um cargo público, ele pode perder, desde que presente os requisitos legais para tanto. Próxima pergunta, Caetano. Se o servidor público é da administração fazendária, ele pratica o crime de advocacia administrativa, ele vai responder pelo crime previsto no Código Penal ou previsto no Código Tributário Nacional? Nós vimos a advocacia administrativa tanto no Código Penal, no decorrer dessas 5 aulas, e vimos a advocacia administrativa fazendária na Lei 8.137/1990, que é a lei que trata de crimes tributários. E aqui surge, eu exerci advocacia administrativa, ou seja, eu patrocinei interesses privados em razão do meu cargo público. Fui lá, tenho um cargo público, resolvi patrocinar interesses privados. Se eu faço isso na administração fazendária, na fazenda pública, lembrando, é lei específica, então eu vou responder pelo crime disposto na Lei 8.137, que é a lei que trata de crimes tributários. Contudo, eu exerci esse patrocínio, interesse privado, essa advocacia administrativa na administração pública. Eu vou responder pelo Código Penal. Então, nós vamos para aquela mesma questão. A conduta é única, mas eu tenho uma lei específica que diz quando você patrocina interesses privados na administração fazendária, você não responde pelo crime do Código Penal, você responde pelo crime previsto na lei tributária. Próxima pergunta, pela internet.
funcionário público que abandona sua função pratica crime? Pratica o crime de abandono de função. A gente nem sabia que isso era crime, né? Assim, tem algumas condutas que a gente nem recorda que são criminosas, mas é sim. O abandono de função está previsto lá no Código Penal. A intenção do legislador é preservar a regularidade das atividades administrativas, né? São atividades que têm que ter continuidade. Aí o servidor público, um belo dia, fala, não vou mais, decide, vai embora e deixa o cargo público. Abandona, acabou. Ora, é crime. É crime, além de ser uma infração administrativa, que ele também vai responder um processo administrativo disciplinar. Aí vem uma pergunta. Detalhe, para caracterizar o abandono de função, não precisa nem trazer prejuízo para a administração. Vamos supor, o servidor era aquele que nem fez diferença. Abandonou, mas ali no serviço público alguém já assumiu as funções, ninguém sentiu falta. Gerou prejuízo nenhum. Não interessa, é crime a si mesmo. Se gerar prejuízo, a pena é maior. E qual o período que eu caracterizo o abandono? Análise do caso em concreto. Isso vai depender muito da função e do cargo. Pode ser que o sujeito ali, que, com poucos dias, isso já caracteriza um abandono em razão das atribuições que ele tem. Ou pode ser que isso demore mais um tempo. É algo razoável, um prazo razoável para que, na situação em concreto, caracterize a desídia desse servidor, né? Que o servidor realmente o fez com a intenção de não mais retornar ao serviço público. Ana Paula, pode perguntar. Quando um servidor público responde por corrupção passiva, o particular responde por corrupção ativa concomitante? Uma boa pergunta. É porque a gente pensa assim, se alguém corrompeu, existe o corrompido, né? Assim, é realmente um crime que você tem contexto bilateral. Para alguém ter sido corrompido, alguém corrompeu. Então, você pensa já sobre esse ângulo, né? Aqui é uma exceção à teoria monista e aqui nós temos uma situação interessante. A corrupção ativa, ela pode ser caracterizada em 3 situações. Quando o servidor público solicita, quando o servidor público recebe ou quando o servidor público aceita promessa de vantagem indevida. A corrupção ativa pode ser caracterizada quando o particular oferece ou quando o particular paga, né? Aí nós temos uma situação interessante. Eu, se sou servidora pública e solicito, não necessariamente o outro aceitou. Então, só eu vou responder por corrupção passiva. Ele não praticou crime. Ele vai responder por corrupção nenhuma. O fato dele é atípico. Agora, se eu solicito e ele aceita, aqui nós vamos ter exceção à teoria monista que nós falamos agorinha. Lembra que nós falamos que o particular responde pelo mesmo crime do servidor público, exceção. Aqui, neste caso, eu, servidora, respondo por corrupção passiva e o que aceitou responde por corrupção ativa. Raciocínio também é o mesmo. O particular oferece, eu não aceito. Ele vai responder por corrupção ativa. Ele ofereceu e eu recebi. Eu vou responder por corrupção passiva e ele corrupção ativa. O que eu quero deixar claro é que um crime não pressupõe o outro. A gente deixou isso, né? A gente conseguiu vislumbrar através deste exemplo. Não necessariamente o fato de eu praticar como servidora pública a corrupção ativa significa que do outro lado eu vou ter também uma corrupção ativa. Nós ficamos por aqui agradecendo a presença do Caetano, da Ana Paula, dos estudantes que fizeram as perguntas pela internet e agradecendo a sua atenção no programa Saber Direito Responde. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.